Então você conseguiu três países por um preço só. Não é legal? Bacana, né? Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um Viagem com Roberta Freire. Uma dica bem importante para você, para não precisar ficar só na frente da televisão, baixe o aplicativo da Soul TV no seu celular e da Elemental Channel. Você vai conseguir assistir o programa e todos os outros programas que o canal Elemental Channel tem direto no seu celular. Então nós temos a forma de acessar o site, podemos acessar pelo aplicativo e também através da televisão Smart TV, Samsung e LG. Olha que bacana! Hoje eu quero responder alguns e-mails que me foram passados. Tem bastante dúvida agora sobre a pandemia. Fizeram perguntas também sobre viagens que eu fiz, sobre o que eu gostei de conhecer, para onde eu voltaria. Então eu quero passar algumas coisinhas para vocês. Mas antes quero dizer que, como nós estamos na época de pandemia, nós estamos com os nossos correspondentes trazendo imagens maravilhosas de diversos países. Perguntaram para mim de uma viagem que eu aconselho fazer, como sendo a primeira viagem internacional. Eu acho muito bacana você conhecer países em língua portuguesa, como por exemplo Portugal. Portugal é um país extremamente acolhedor, ele é um país que a gastronomia é fantástica, as vinícolas que tem para você visitar são maravilhosas. Adorei fizemos um tour com uma confraria que foi muito legal, depois eu vou passar para vocês num próximo programa falando sobre enoturismo. É uma parte do turismo que é extremamente interessante. Tem uma vinícola que eu fiquei encantada, que é a Quinta do Seixo, se não me engano. É a Quinta do Seixo, maravilhosa. Você pode dormir dentro de barris de vinho gigantes, é muito legal. E eu queria mostrar, hoje nós vamos mostrar para vocês no programa Aveiro. O nosso correspondente, o Pedro Balão, ele vai apresentar para vocês a cidade de Aveiro. Aveiro foi uma das cidades que eu mais gostei de conhecer no mundo, é a Veneza portuguesa. E por que eu aconselhei Portugal para vocês? Eu aconselhei Portugal por ser um país, primeiro, muito acolhedor, de fácil viagem por lá, porque o transporte é muito simples, você pode alugar um carro e sair viajando, assim como tem algumas empresas que fazem o Small Group. O que é o Small Group? É quando você vai viajar e você entra em um grupo pequeno de pessoas. Isso é muito legal, porque esse grupo é com vans, por exemplo, a van Mercedes, que eles têm, com 8 lugares, e você vai, a partir de 2 pessoas, a saída é garantida. Então, se você quer viajar e conhecer o local, a cultura, a fundo, você vai numa excursão com um guia. E esse small group é muito legal. Então, o meu conselho, respondendo a primeira pergunta que fizeram por e-mail, o meu conselho é sempre que possível, você fazer a viagem com grupo, que você faz uma amizade, você conhece pessoas, vocês trocam experiências. E também você tem um guia que vai te informar tudo a respeito daquele local. E a gente sempre diz assim, não é que não vai dar certo quando você vai sozinha. Eu viajo muito sozinha, muito. Eu vou sempre por conta, na maior parte das vezes, e quando gosto demais do destino, faço uma excursão para lá para também entender como seria para vocês que querem ir com excursão fazerem essa viagem. Agora, quando você vai, não é que não dá certo, como eu falei, mas você não tem ideia do que você perdeu, deixou de ver e de conhecer por ir por conta. A pesquisa tem que ser muito bem feita. Você pode, por exemplo, comprar o guia da Folha de São Paulo, que tem dicas fantásticas sobre o lugar. Inclusive, se você vai a um país que tem ruínas, no guia da Folha de São Paulo, você vê como era aquele local. Vou dar um exemplo para vocês, Coliseu. Você vai ao Coliseu, você vai ver as ruínas. Agora, quando você vai com o guia da Folha de São Paulo, você abre a folha, ele te mostra o Fórum Romano, o Coliseu, como ele era antigamente, para você entender o que você está vendo. Isso é muito legal. Então, como eu disse para vocês, você ir por conta é muito legal, você vai fazer parte da cultura local, você vai se integrar na cultura.
Mas aí eu tenho uma segunda dica para você que fez essa pergunta. Por isso que eu não respondi por e-mail, porque tem muita informação que eu queria passar e é importante para todo mundo que vai viajar, né? A segunda dica que eu tenho para vocês é, se você vai viajar com uma excursão, procure uma operadora que faça esse roteiro setorizado. O que é setorizado? É quando você vai viajar, por exemplo, você vai a Portugal, você vai ficar no grupo, aparece que você vai ficar 3 dias em Lisboa. Ai, que legal, 3 dias é super suficiente para você conhecer ali a região, né, e tudo mais. Mas aí, de repente, chega em Aveiro e você gostou demais, você sabe que gostou, você já pesquisou antes de ir, tem que ser antes de ir, tá? Você já pesquisou e você falou assim, gente, um dia em Aveiro é muito pouco, eu queria ficar mais tempo em Aveiro. Aí o que você faz? Você negocia com a agência de viagens que está organizando para ela tirar você daquele grupo e você fazer mais dias, ficar mais dias naquela cidade, então continuar a viagem no grupo que vem depois. Como tem grupo quase diariamente, ou às vezes não, às vezes tem uma semana. Então tem, por exemplo, Oriente Médio, você quer ficar mais tempo, alguns destinos mais exóticos, você quer conhecer melhor, ou então Paris, é teu sonho, e ali passa-se 2 dias em Paris, você quer ficar uma semana. Você pode comprar essa extensão ali, ficar mais depois do tour ou durante o tour. Então, sempre procure o seu agente de viagens, porque ele tem tudo para lhe ajudar. Ele tem o conhecimento, ele conhece quais são os fornecedores, conhece quais são as formas para realizar o seu sonho. Isso que é legal, gente, porque você muitas vezes não sabe o que é possível, né? Você recebeu ali uma informação sobre um tour, mas você não sabe que aquele tour pode ser feito de diferentes formas. Então é muito legal. Então essa é a minha resposta para você que mandou esse e-mail, que foi a Juliana Souza, que escreveu para a gente, mandando esse e-mail falando sobre o que eu indicaria, se excursão ou se ir por conta e qual país começar a viagem internacional. Se você fala inglês, Estados Unidos é fantástico, mas eu indico para vocês que é tão bom. E outra coisa, a terceira dica de hoje para você, Ju, quando você vai para a Europa, você vai para Portugal, geralmente você vai com a Latam ou você vai com a TAP. TAP é uma companhia aérea portuguesa. Quando você vai para a Europa, eu aconselho não ir direto com a companhia que você está fechando ali para o país de destino seu. Por quê? Porque o valor, Ju, e demais, né? O valor, geralmente, ele é o mesmo se você comprar, por exemplo, a Alitalia. A Alitalia passa pela Itália. E muitas vezes uma companhia aérea que passe por outro lugar fica com o preço muito parecido, até mais em conta, não me pergunte por quê, também não sei dizer, mas fica mais barato do que você ir direto muitas vezes para o destino que você queria. Então vamos lá, você comprou sua passagem via Roma, você desce em Roma, pega outro avião e vai para Portugal. Na volta, depois que você já aproveitou Portugal, se encantou, conheceu as vinícolas, conheceu o queijo da serra, o pastel de Belém, comeu bastante bacalhau, tomou bastante vinho, você vai voltar para o Brasil. Só que na hora que você volta, quando você comprou a sua passagem, você consegue fazer uma parada de forma gratuita em Roma. Olha que legal! Então você ia conhecer Portugal somente e por comprar uma passagem via Roma, você conhece Roma também. Aí você vai pagar o quê? Apenas a sua hospedagem, porque a passagem já está inclusa. Você pode fazer isso com qualquer companhia aérea. Por quê? Quando você vai para Portugal ou para qualquer país, vamos falar qualquer país do mundo, você vai, vou pegar a Europa, né, que a gente está citando. Todo o avião que sai do Brasil é aquele avião que atravessa o oceano. Ele é um avião grande, é um avião com uma capacidade maior, ele vai chegar no seu país de origem. Então, se você está indo para a Suíça, você vai com a Swiss. Se você está indo para a Alemanha, você vai com a Lufthansa. Se você está indo para Paris, você vai com a Air France, por exemplo. Tem outras companhias também, mas estou dando exemplos. Você vai para Istambul, você vai com a Turkish, que por sinal é maravilhosa. Aí o que você vai fazer? Você fala, mas eu não estou indo para esses países. Eu estou indo para Portugal, mas qualquer uma das companhias aéreas que você pegue, dessas que eu citei ou até outras, você vai passar por esses países, vai descer do avião grande e vai pegar um avião quase como um avião que a gente usa aqui no Brasil, um avião mais
local, vamos dizer assim, avião pequeno, porque daquele avião que chegou em Paris, por exemplo, ele vai distribuir as pessoas para os outros países. Tem gente que chegou em Paris com a Air France e está indo para a Alemanha, para Portugal, para Itália, para Bélgica, e então ele vai pegar um outro avião e vai para o país dele de destino. Nesse momento você ganha com isso, porque você consegue ganhar um trecho da viagem. E quer uma outra dica? Air France, ela é a mesma empresa, ela tem um convênio com a KLM. KLM é holandesa, Air France é francesa. E você está indo para Portugal. Olha só a minha dica. Você vai, compra passagem, ida com Air France e volta com a KLM. Olha que legal. Você vai, chega em Paris, vai descer e pegar outro avião, certo? Aí nesse momento você pode ficar uns dias em Paris. Imagine que legal. Aí você vai para Portugal, faz sua viagem e volta com a KLM. E aí você pode ficar uns dias em Amsterdã. Então você conseguiu três países por um preço só. Não é legal? Bacana, né? Então, vocês já sabem, qualquer dúvida que vocês tenham, e se também vocês quiserem participar aqui do programa, é só escrever para roberta@viagemcomrobertafreire.com.br ou então postar um vídeo de perrengues, de viagem fantástica que você foi. Posta uma foto sua em um dos destinos que nós falamos aqui no programa ou nos programas anteriores, que a nossa produção vai puxar e colocar aqui nos próximos programas. Eu fico contando com você, as redes sociais estão aqui embaixo, tá bom? E agora vamos dar um pulinho lá em Portugal, conhecer o nosso correspondente Pedro Balão. Pedro, seja muito bem-vindo. Oi Roberta, como é que você está? Olá a todos, eu sou o Pedro Balão e estou-vos a falar de Portugal. Eu venho aqui agradecer à minha querida amiga Roberta Vaza por ter convidado para ser um correspondente para falar de Portugal. Então já sabem, novidades de Portugal é comigo. Beijo Roberta, abraço a todos. Conhecida como a Veneza de Portugal, Aveiro é detentora de uma paisagem natural e urbana única, dominada pela Ria de Aveiro e os braços de água que penetram o espaço urbano e que marcam de forma permanente a história, o património, a cultura e a identidade local. No século XVI, o desenvolvimento da indústria do sal, da agricultura e da pesca e as primeiras campanhas de pesca do bacalhau na longínqua Terra Nova, no ano de 1501, trouxeram a Aveiro uma época de prosperidade que lhe valeu o título de capital do sal e também da salga do bacalhau. No inverno de 1575, fortes tempestades destruíram o profundo canal de comunicação entre a ria e o mar, por onde transitavam os grandes navios que aportavam em Aveiro, destruindo o comércio marítimo, a pesca e a atividade salineira. No século XIX foi construída a Barra Nova. A sua abertura para o oceano, em 1808, originou a formação de um largo canal com cerca de 264 metros de largura entre 4 e 5 metros de profundidade, que abriu a ria para o mar, reconstituindo a fonte de vida e de sobrevivência da região. Sem dúvida nenhuma que o grande cartão de visita de Aveiro é a sua ria, com os canais que cruzam a cidade. A Ria de Aveiro é um fenómeno geográfico raro, que originou um cenário natural que nos deixa sem palavras. A Ria de Aveiro não é mais nem menos do que a foz do rio Voga, rio Antoine, Caster e Boco e a ribeira do Funtão. A fusão do curso de água doce e as águas do Oceano Atlântico cria uma enorme bacia de águas salobras. O colorido barco moliceiro é o rei da Ria de Aveiro, atualmente dedicados à atividade turística, mas no passado foram responsáveis pelo transporte de moliço, algas que eram retiradas da ria e transportadas até aos campos agrícolas da região para serem utilizados como fertilizantes. Gente, que bacana Aveiro, né? É muito legal. Pedro, muito legal. Tô adorando viajar junto com você. E a gente vai ter mais um pouquinho de Aveiro daqui a pouquinho depois dos comerciais. Fica com a gente.
Olá pessoal, vamos agora ver mais um pouquinho de Aveiro com Pedro Balão, nosso correspondente lá de Portugal. Aveiro conquistou merecidamente o título de capital da arte nova, reflexo do consolidado conjunto de edifícios e monumentos desta corrente artística, que conserva e que por sua vez se reflete no brio da comunidade local e numa procura crescente pelos visitantes e turistas que chegam à cidade. A cidade tem uma identidade arquitetónica muito característica, dada pelos seus belos edifícios de arte nova, em redor de praças e espaços verdes airosos, pelo colorido dos azulejos que forram fachadas de casas com os seus padrões únicos. São estes que dão forma privilegiada e definem uma burguesia local nos finais do século XIX e inícios do século XX, que no seu espírito empreendedor se deixou seduzir pela novidade e ousou ser moderna. Os doces são uma atração à parte em todo Portugal. Em Aveiro, a fama vai para os ovos moles, uma massa parecida com a hóstia recheada com doce de ovos. A razão que deu origem aos ovos moles é mais uma lenda que conta como surgiu este maravilhoso doce de Aveiro. Diz a lenda que este doce foi criado por uma freira do Mosteiro de Jesus, atual Museu de Santa Joana, tendo-lhe sido exigido fazer jejum como castigo por cometer o pecado da gula. Descontente com o castigo, a freira começou a misturar gema de ovos com açúcar. Para não ser apanhada em flagrante, ela guardava o doce de ovos ao lado das hóstias. Quando o doce foi descoberto, achou-se que era um milagre, pois um doce assim tão saboroso só podia ser obra de Deus. Um dos cartões postais de Aveiro são os palheiros coloridos, pintados com listas verticais e horizontais e de cores diversas da Costa Nova. Região de praias junto a Aveiro, conta a história que estas casas tinham como principal finalidade o armazenamento de material de pesca, e os pescadores começaram a pintar os seus palheiros para que fosse possível reconhecê-los de longe, quando estivessem voltando de viagem do alto mar. Hoje em dia, algumas das construções em madeira seguem sendo moradias, outras viraram restaurantes e estabelecimentos turísticos. Ao visitarem Aveiro, não deixem de visitar a Costa Nova. A vossa máquina fotográfica e o vosso celular irá agradecer. E nós trouxemos hoje a Gisele da GMK, uma agência especializada em turismo de luxo e de experiências, para contar para a gente uma das viagens fantásticas que ela costuma organizar, que é para a África do Sul. Ela trouxe para a gente detalhes que quase ninguém conhece. Vamos lá? Oi, Roberta, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com quem está nos assistindo. Como você disse, a GMK Viagens é especialista em roteiros exóticos, como Tailândia, Quênia, Camboja, Vietnã, Alasca, Aurora Boreal na Noruega e muitos outros. Mas hoje eu vim aqui para desmistificar o queridinho dos nossos clientes, a África do Sul. Vou passar algumas imagens aqui para você ir acompanhando conosco. Você deve estar pensando, então, é um cenário selvagem de safaris e animais, é isso? É isso, mas é muito mais do que isso. A África do Sul vai te surpreender. Ela tem paisagens fantásticas, praias maravilhosas, enologia premiada, uma culinária impecável e renomada, cidades com infraestrutura, luxo e história. Com toda essa diversidade, é muito fácil montar um roteiro para você que você goste e que caiba no seu bolso. Mas na nossa dica de hoje, faremos um roteiro com 14 dias, com enologia, luxo e muita aventura. Vamos lá?
Nossa porta de entrada, Joanesburgo. Aqui sugiro que faça uma visita ao Museu do Apartheid e à prisão onde ficou Mandela. Logo em seguida, vamos para o famoso Kruger Park, uma reserva com 20 mil quilômetros quadrados que permite a interação dos visitantes com os animais selvagens em seu habitat natural. O objetivo principal são os safaris e para encontrar os Big Five, assim chamados os animais de grande porte e mais perigosos da savana africana. São eles o leão, o leopardo, o elefante africano, o búfalo africano e o rinoceronte. Se você me perguntar, mas são só esses os animais que eu vou ver? Não, você vai ver muito mais. Milhares de girafas, zebras, kudus, hienas, hipopótamos, entre outros. É fantástico. Sugiro que faça pelo menos 4 safaris para aproveitar bem a sua experiência. A hospedagem são nos lodges e eles são all inclusive. Mas nos nossos roteiros de luxo, eu costumo colocar mais uma refeição, chamada boma, que é tipicamente sul-africana. É no céu aberto, em volta de uma fogueira, são servidas apenas as especialidades sul-africanas e você assiste um show de dança africana Xangã. É fantástico. Se a gente se despede com tristeza do Kruger Park e parte em direção a Cape Town. E agora você chegou num cenário completamente diferente. Uma cidade grande com infraestrutura e eu sugiro que você fique pelo menos 3 dias. A hospedagem deve ser feita na região de Victor and Alfred Waterfront, que é uma área beira-mar onde tudo acontece. Tem os melhores restaurantes, os melhores hotéis, shows na rua, lojas, tudo que você possa imaginar. Nessa exploração da cidade, sugiro que suba de teleférico até Table Mountain para ter uma visita panorâmica de Cape Town, que você vá a uma praia, sugiro Capes Bay, que é a mais badalada de todas, sugiro que você vá ao Cabo da Boa Esperança, aquele lá do livro de história que junta o Oceano Atlântico e Índico e que é responsável por vários naufrágios. Sugiro também que você vá até Boulders Beach, que é o lar dos pinguins. Você vai me dizer, pinguim? Na África do Sul? Exatamente, são pinguins sul-africanos e você vê milhares deles ali pertinho de você. Também sugiro que faça uma visita ao Jardim Botânico de Kirstenbosch, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2004. Agora, se você é louco por aventura e por animais, sugiro que fique um dia a mais para ir a Guns Bay e fazer o famoso mergulho com tubarão branco dentro daquela gaiola. Você tem coragem para isso? Nosso próximo destino é uma delícia, regiões vinícolas de Franschhoek e Stellenbosch. Aqui sugiro que visite pelo menos 3 vinícolas, deguste os vinhos e conheça a sua produção. Como sugestão pode ser a Rust & Red, Canon Cop e a famosa Clean Constantia. Como essa proposta é um roteiro de luxo, nós temos que incluir um dia no Blue Train. Esse famoso trem de luxo 5 estrelas que é usado por reis e presidentes, é all inclusive, tem um chefe especialista em fazer deliciosas e exóticas refeições harmonizadas com vinhos sensacionais. Você vai ter na noite uma suíte com lençóis de linho bordado, seu banheiro tem mármore e peças de ouro, um mordomo que fica à sua disposição para garantir que a sua experiência seja inesquecível e uma joalheria exclusiva com os melhores designers da África do Sul. Fantástica essa experiência. Como não pode deixar de ser, nós temos que terminar a nossa experiência no famoso complexo do Sun City. O complexo abriga hotéis, uma praia artificial com ondas por computador, tirolesa, santuário de crocodilo, voo de balão, safari de elefante e muitos shows. A hospedagem tem que ser no The Palace of the Lost City, o hotel de 5 estrelas, idealizado como se fosse a residência de um rei da antiguidade e já foi considerado o mais extraordinário hotel do mundo. E nossa última experiência seria a partir daqui andando com leões. Alguns leões que ficam órfãos são recolhidos por ONGs e essas ONGs permitem que um número limitado de turistas visitem e possam amamentar os filhotinhos e andar com leões de 1 a 2 anos. Uma experiência fantástica. E aí, o que achou da África do Sul? Roberta, vamos fazer um grupo para lá? Se vocês quiserem mais dicas e mais detalhadas, acesse bloggmk.com.br. Um beijo! Gisele, que prazer ter você aqui no programa. Muito obrigada pelas informações que você trouxe, pelas imagens. Que privilégio poder estar nessa viagem, né? Sim! Que tal a gente fechar esse grupo então?
Pessoal, fica de olho. Gi, vou prometer aqui para eles, eu acredito que até maio a gente já consiga os valores, né? Então, que tal, pessoal, a gente ir juntos para a África do Sul? Viagem com Roberta Freire para a África do Sul com a Gisele da GMK também, que vai organizar tudo isso pra gente. Então, Gi, muito obrigada por tudo, pelas informações que você trouxe. Em maio a gente volta com essas informações sobre o roteiro que a gente vai lançar para 2022 África do Sul. Obrigada, Gi! Vamos agora para perrengues em viagens? Vamos lá, hoje nós temos o Léo que trouxe pra gente uma situação, gente, que vocês não vão querer passar. Vamos lá? Oi, Roberta. Então, esse perrengue aí foi complicado na época. Hoje eu dou risada, mas na época foi meio difícil. Eu tinha ido pro Peru em 88 surfar com uns amigos. A gente ficou numa praia que se chama Punta Hermosa, ela fica uns 50 quilômetros ao sul de Lima. Hoje ela é um balneário muito bonito, organizado, só que na época não era assim, era bem rudimentar até, né? Não tinha nada, a gente ficava lá num lugar chamado Rufino, que seria uma hospedaria, e sequer tinha teto, né? O teto era de papelão e de palha. E esse lugar, o Rufino, ele ficava em torno de uns 15 minutos de caminhada do centrinho de Punta Hermosa, que o centrinho ficava na orla mesmo, né? Na beira-mar. Um belo dia, meus amigos, a gente voltou do surf, meus amigos tomaram um banho mais rápido e foram comer uma pizza e tomar uma cerveja. Eu me enrolei um pouco, fiquei escrevendo umas cartas, na época a gente escrevia carta, e demorei um pouco mais para tomar banho, para me arrumar, e quando eu fui descer, né, porque eram as subidas, quando eu fui descer para o centrinho, um carro parou e começou a perguntar: "Ei, Martins, vem aqui, Martins." Eu falei: não sou Martins. Eu sou Leonardo. "Não, Martins, Ted Martins." Eu: "Não, sou Leonardo, turista, brasileiro, no Ted Martins." E nisso já 2 caras vieram, desceram do carro, me pegaram pelo braço e me jogaram dentro do carro. Uma caranga velha, uma banheirona grande, assim, azul, bem antiga. E daí eles se apresentaram como policiais, que estavam a paisana. E o tal do Martins era um traficante de drogas da região ali, bastante conhecido. Depois eu fiquei sabendo que ele até era, de certa forma, parecido um pouco comigo. E eles ficaram dando voltas e voltas e voltas de carro, e durante quase 2 horas eu fiquei dentro daquele carro, escutando tudo que é tipo de pergunta a respeito de droga, de entrega, de fornecedor e de pau, e eu não sabia nada, né? Realmente não... E só repetia: "Sou brasileiro, Leonardo, não conosco Martins." Até que eu convenci eles que me levassem à hospedaria onde eu estava, para daí que eu apresentasse, mostrasse passaporte e tal, e é o que eu acabei fazendo, e eles me liberaram, foram embora. Mas no dia seguinte, estávamos daí todos os brasileiros sentados na frente do Rufino ali, conversando, batendo papo, e passa de novo o mesmo carro com as mesmas pessoas, e o motorista abre a janela, aponta para mim e dá um berro lá de dentro do carro: "Martins!" e vai embora. Certamente ele não acreditou na minha história ou ficou com dúvida a respeito da minha identidade. Mas então, essa é uma dos perrengues aí que eu já passei nesse mundão afora. E aí, Martins, quer dizer, Léo, que situação, hein? Que perrengue, é um perrengue que ninguém quer passar, né, Léo? Léo, eu adorei a sua história, e eu sei que você tem mais de 50 histórias para contar. Eu sigo você no Facebook e queria te fazer um convite. Você aceita participar dos perrengues com a gente a partir de hoje aqui no Viagem com Roberta Freire? Claro, Roberta, conte comigo para dividir com vocês outras histórias. Semana que vem estamos aí. Um abraço a todos. Até mais, amigos. Ai, Léo, que delícia! Então a gente vai trazer sempre que possível, toda semana, os perrengues a gente já tem, vai trazer os seus perrengues. A gente vai rir muito com você, né, Léo? Muito obrigada. Semana que vem a gente está aqui de volta, aqui nas quintas-feiras, 16 horas, e com reprise sábado, 16 horas. Então, espero vocês semana que vem. E não esqueça, escreva pra gente e participe aqui também. Até lá! Elemental Channel. O óbvio é simples.